Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que pode de verdade transformar a maneira como vemos o mundo, como fazemos nossas escolhas e principalmente onde encontramos nossa força. É uma jornada guiada por três conceitos bem poderosos: o sábio, o louva-a-Deus e os caminhos. E olha, o ponto de partida é todo esse aqui. Uma frase que à primeira vista parece até simples, mas que tem o poder de virar uma chave. Cada qual enxerga o mundo de acordo com os olhos que tem. O que isso quer dizer? Que a realidade não é algo que simplesmente acontece pra gente. É algo que a gente constrói, de dentro para fora. Bom, entramos agora na nossa primeira etapa, os olhos com que vemos. A ideia aqui é como que a nossa percepção está moldando a realidade. A grande pergunta que fica é: com que olhos o mundo está sendo visto neste exato momento? É só a gente parar para pensar, né? Se uma pessoa está imersa em trevas, em angústia, fica praticamente impossível para ela enxergar a beleza que está ao redor. O sol, as flores, o simples fluir da vida, tudo acaba sendo filtrado por esse estado interior. A beleza continua ali, claro, mas os olhos por dentro já não conseguem mais captar. E é aqui que o jogo vira. A perspectiva muda completamente. A escuridão deixa de ser um fim, um beco sem saída, e se torna o ponto de partida no caminho para a luz. A dor se revela como o começo da jornada em direção ao prazer. Cada dificuldade, na verdade, se transforma num convite, numa direção a ser seguida. É nesse ponto que entra a figura do sábio. Ele não se desespera na descida, nem se exalta demais na subida. Ele simplesmente fica ali, na montanha da vida, observando o movimento e entendendo que tanto subir quanto descer fazem parte da mesma jornada. Ele não abandona a montanha. Ele nunca abandona o caminho. Beleza, se a gente entende que a percepção é o que molda tudo, surge uma outra questão, talvez uma das mais difíceis pra gente: a escolha. Como decidir qual caminho seguir quando não se tem a menor ideia do que vem pela frente? Tem uma história ótima sobre isso. Um discípulo, cheio de dúvida diante de uma proposta importante, pergunta para o mestre qual caminho seguir. E a resposta do mestre é: nossa, é daquelas que libertam. Não há caminhos bons nem caminhos ruins, só existem caminhos. Então, o segredo não está em fazer uma lista frenética de prós e contras, sabe? A verdadeira sabedoria para decidir nasce de um estado interno. O método é surpreendentemente simples. Primeiro, sentar com calma. Depois, elevar os pensamentos, meditar sobre a situação. E só então, a partir desse lugar de paz, a decisão simplesmente surge. Essa é a verdade que a gente precisa guardar. No fim das contas, na vida, não se trata de acertar ou errar, de achar o caminho certo. A verdade essencial é que só existem caminhos, e cada um deles é uma experiência, uma jornada a ser vivida. Ok, um caminho foi escolhido. Mas e agora? Para caminhar, especialmente quando as coisas ficam difíceis, a gente precisa de força. E de onde ela vem? A resposta está num símbolo muito poderoso: o louva-a-Deus. E quando a gente fala em louva-a-Deus, não é sobre o inseto em si, né? É um conceito, é o símbolo da conquista de uma força interior, de uma tenacidade e uma coragem tão profundas que nos permitem encarar a vida de frente, sem medo e sem fraqueza. E ter essa força muda tudo. Não é que os problemas vão sumir, mas a forma de encarar eles é outra, completamente diferente. É sobre se tornar tão forte por dentro que nada do lado de fora consegue te derrotar de verdade. É superar qualquer barreira que apareça. E olha que interessante, isso não é uma ideia de agora. Os mestres lá do templo de Shaolin já ensinavam que para encontrar as respostas mais profundas era preciso tomar uma decisão consciente, a de se tornar o louva-a-Deus, de trazer essa essência para dentro de si. Certo, então vamos juntar as peças. A gente tem uma nova percepção, a liberdade de escolher qualquer caminho e essa força interior do louva-a-Deus. Tá, mas e aí? Para onde tudo isso leva? Qual é o destino final dessa jornada toda? É aqui que a gente chega no ponto mais alto, no coração dessa filosofia. A compreensão de que um ser humano não é só o que pensa, suas preocupações ou suas vitórias. Na sua essência, cada pessoa é o próprio universo internamente. E quando se entende isso, nossa, tudo muda de figura. Aquilo que antes parecia um fracasso, uma tristeza sem fim, uma angústia, se revela como sendo só uma aparência. É uma parte pequena e temporária de um todo muito maior. Não é a verdade completa do ser. A grande virada de chave é essa aqui. Aquela sensação de inquietude, de se sentir meio perdido, separado do mundo, ela dá lugar para uma outra percepção, a de que somos um dinamismo profundo, um universo em constante movimento, e não uma pecinha solta por aí.
E a gente termina essa nossa exploração com uma pergunta para ficar ecoando. Se o universo não é algo lá fora, mas algo que pulsa aqui dentro, como isso muda o jeito de olhar para os caminhos que aparecem na nossa frente? Se o universo está dentro, que caminho será escolhido a seguir? Que haja muita paz e muita luz nessa caminhada.